E aí, meus irmãos de Boa Vista do Sul, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de poder estar aqui, trazendo a mensagem hoje aqui para vocês, mesmo que sendo aí pela internet, a tecnologia nos possibilitando estar juntos novamente, Estou com muita saudade de vocês. É uma igreja que eu me lembro com muito carinho, sempre nos meus sermões aí eu cito alguma situação muito especial que aconteceu aí, principalmente o batismo aí desses 3 amigos nossos aí que eu guardo no coração. E a gente usa isso também para testemunhar, tá? Fazer apelos aí nos sermões. Então a igreja de vocês está ajudando o nosso ministério aqui também. Estamos um pouco longe aí de vocês. Hoje nós estamos morando no estado do Rio de Janeiro, no sul do Rio de Janeiro, na cidade de Resende. E estou muito feliz pelo convite, agradeço aí a Bianca que estendeu esse convite e espero que hoje nós possamos aprender um pouquinho mais da nossa caminhada cristã, do nosso dia a dia. Antes aí da gente iniciar diretamente no sermão, eu convido a você a abaixar a sua cabeça e vamos falar com o Papai do Céu? Vamos lá. Senhor Deus, graças te damos, exaltamos o teu santo nome, porque estamos aqui para poder aprender do Senhor. Que a mensagem que for dita aqui possa ser aquela que nós precisamos hoje para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual. Abençoe a palavra que nós vamos abrir, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. Você viu o título aí do sermão? Cristão para quê? Para que você é cristão? Ou por que você é cristão? Se alguém colocar vocês, não, por que você segue a Cristo? Qual a resposta que você daria? Nós poderíamos dar inúmeras respostas. Só que eu quero trabalhar uma aqui hoje, que é a seguinte. Parece um pouco assim de soberba e tal, mas e se eu falar para você que nós somos cristãos, o pra quê de ser cristão é ser o argumento de Deus. Não, é isso mesmo, você ouviu bem. Ser o argumento de Deus. Abre a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, vou pegar a minha aqui. Abre a sua Bíblia lá no livro de Jó, no primeiro capítulo de Jó. Vai lá. Jó 1, achou aí? Não está com a Bíblia na mão ainda não? Corre lá, gente, pega a Bíblia. Quem está sem Bíblia aí, pega lá, vou esperar você abrir, hein? Abriu, pegou? Jó 1, chama a família toda, chama todo mundo aí, todo mundo agora aqui conectado com o Papai do Céu, tá bom? Jó 1, nós vamos ler aqui a partir do verso 6, uma história muito conhecida, e a gente vai dar um entendimento sobre o porquê o argumento de Deus. Jó, capítulo 1, verso 6. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor Deus. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que acontece nela. A minha tradução aqui talvez esteja um pouco diferente da sua, é da Charles Spurgeon, mas vamos analisar esses textos aqui. Houve um grande concílio no céu. Todos os representantes de todos os mundos do universo estavam ali. E quem era o nosso representante? Ele mesmo. Nós estávamos mal de representante, Quem chegou ali foi Satanás. Por que ele se intitulava o representante da terra? Quando Adão e Eva ali aceitaram o pecado, ele tomou posse da terra, digamos assim. E Deus pergunta para ele, rapaz, de onde que você está vindo? Aí, imagina a cena agora. Satanás, estou vindo da terra. Estou vindo da terra. A terra é minha. A terra me pertence. Aí agora que vem um verso espetacular. Satanás, enchendo o peito, cheio de autoridade, dizendo que quem estava na terra era dele, que a terra pertencia a ele. Deus tem um argumento. E qual é o argumento de Deus? No verso 8. Então o Senhor perguntou, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, temente a Deus e se mantém do mal. Gente, imagina Deus, quando Satanás falou isso, Deus faz daquela risadinha assim. Vocês sabem que a minha imaginação é fértil. Vocês já viram muitos sermões aí, tivemos juntos, a minha imaginação é fértil. Imagina Deus agora. Vem cá, você viu meu filho Jó? Quem foi o argumento de Deus naquele momento? Jó foi o argumento de Deus. E uma pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: nós estamos sendo o argumento de Deus? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito complicado no mundo com essa pandemia. Por isso que a gente está aqui tendo um culto online.
a gente não está podendo mais estar na igreja e nós sentimos falta disso. Eu tenho certeza que principalmente os idosos sentem falta de estar na igreja, de rever os amigos, de abraçar todos, com certeza. Só que deixa eu te falar uma coisa. Daqui a pouco vai voltar, em alguns lugares já estão voltando aos poucos, né, os cultos presenciais. Daqui a pouco vai voltar aí também. Só que eu garanto para você que não vai ser a mesma coisa. Irmãos, nós estamos vivendo a reta final da história deste mundo. Eu te falo uma coisa, vai piorar. Nossa, irmão, mas o que é isso? Não, vai piorar um pouquinho mais. Vai chegar um momento que vai ser definitivo para nós não podermos voltar para a igreja. As nossas igrejas vão ser fechadas, vão ser queimadas, vão ser destruídas. Nossa, irmão, mas peraí, você está trazendo um sermão aqui que a gente está ficando assustado. Calma aí, não sai daí não desliga o YouTube, não sai do canal não. Você vai me compreender. Nós estamos na reta final desse mundo. E é um momento crucial, como nunca teve antes, de nós nos levantarmos e pregarmos o Evangelho, de sermos o argumento de Deus, ser o argumento para as pessoas olharem e poderem conhecer a Jesus. É isso que nós estamos estudando na lição desse trimestre. E muitas vezes nós somos falhos pelo seguinte, tá tendo aí o Bom de Bíblia na TV Novo Tempo e o Kias está participando, né? Estou acompanhando, estou torcendo por você, tá joia, meu irmão? Mas conhecimento bíblico. Nós não temos mais o conhecimento bíblico que tínhamos. Nós éramos conhecidos antigamente como o povo da Bíblia. Hoje, se nós fizermos aí um debate bíblico, possivelmente, eu sei que aí no distrito está tendo Bom de Bíblia, mas nós somos hoje muito mais conhecedores da cultura inútil do que de uma cultura bíblica. Às vezes nós achamos que o bom cristão é aquele que não falta nenhum culto, é aquele que devolve o dízimo e oferta, é o cara que prega bem, é o que canta bem, é o que não dá trabalho para a igreja. E às vezes nós criticamos o mau cristão, é aquele que às vezes a menina é muito namoradeira, é aquele menino que não fica quieto na hora do culto, que não presta atenção no culto. Nós julgamos isso por quê? Pela aparência. Mas talvez esse jovem aí, eu não estou aqui endossando, né, o erro, pelo amor de Deus. Mas talvez aquela menina que não consegue fixar um namoro com o rapaz sofreu um abuso, quebrando o silêncio, está aí, gente, mostrando isso. O menino que não para quieto no culto, talvez é um menino que tem algum problema que precisa de um cuidado mais especial. Volto a dizer, eu não estou aqui defendendo o erro, mas o cristão, ele vai muito além da aparência. Isso mesmo. E só para você ter uma ideia, você conhece alguém que é ateu? Isso, eu tenho alguns amigos que são ateus e eles respeitam demais, demais. Só tem uma coisa que não entra na cabeça dele. É a contradição. É aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu não vivo. Alguns anos atrás, para você entender aqui, saiu uma pesquisa no Pool Forum. O Pool Forum é um site de pesquisas muito credenciado, né? Se eu não me engano, ele é americano ou inglês, agora está me falhando a memória. Mas é um site que faz pesquisas assim, com muita consistência. E eles fizeram um teste de conhecimentos bíblicos e religiosos. E foram testados ali católicos, protestantes, mormons, judeus e ateus. Num possível de 25 perguntas, fizeram essas 25 perguntas, tudo misturado ali, sobre o conhecimento bíblico e o conhecimento religioso. E saiu o resultado. E eu queria agora partilhar com você esse resultado. O resultado é o seguinte. Só para você ter ideia, os católicos ficaram em último lugar. Não estou aqui criticando ninguém, por favor, entendam isso. É só uma pesquisa que foi feita, tá? Alguns anos atrás. De possíveis 25 pontos, os católicos fizeram 14,7. Os protestantes, no qual nós nos encaixamos, os cristãos, fizeram 16 pontos. Os mormons, 20,3. Os judeus, 20,5. Sobrou quem? Os ateus. Os ateus fizeram 20,9 pontos. Então, nós vemos aqui que os ateus, eles ficaram em primeiro lugar em conhecimento bíblico e religioso. E como eu vou chegar para um ateu e vou tentar convencer ele
da minha religião se ele sabe mais de Bíblia do que eu? Irmãos, eu estou aqui para dizer o seguinte: se nós somos o argumento de Deus, nós temos que nos embasar aonde vai nos dar o argumento, que é a palavra de Deus. Nós conhecemos muitas coisas aí. Se eu perguntar para você o seguinte: quais são as novelas que estão passando hoje? Muita gente aí possivelmente vai saber responder. Qual a série de maior sucesso? Quais são os filmes aí que estão estreando na Netflix? Possivelmente a gente vai saber dizer. Agora, se eu virar para você e perguntar o seguinte: o que é transubstanciação? Você vai saber responder? Está na Bíblia, é da Bíblia, é um cunho religioso. Dessas pessoas que foram entrevistadas, tinham perguntas difíceis como essa que eu fiz aqui agora, e tinham perguntas muito fáceis. Inclusive, muita gente confirmou que o Evangelho de Tomé faz parte do Novo Testamento. É isso mesmo, estou falando, e muitos cristãos. Outra pergunta que o pessoal não sabia responder desse questionário: quem pregou o Sermão do Monte? Aí você vai falar comigo: não, isso aí eu sei, isso aí é fácil. E outra coisa, eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu não tenho que conhecer isso. Será que não? Será que nós não temos que conhecer? Bom, irmãos, eu quero falar o seguinte aqui. Agora olha aqui nos meus olhos azuis, hein? Pode olhar. A gente está vivendo um momento que agora, desculpa o palavreado aqui, mas ou vai ou racha, meus irmãos. E nós vamos ter que saber o que está aqui. Saber dar estudos bíblicos, muitas vezes, não quer dizer que eu conheça a Bíblia a fundo, ou seja, que eu tenha um relacionamento com Deus a fundo. Meu irmão, você conhece o Sermão do Monte. Abre a sua Bíblia aí, lá em Mateus. Pega aí. Mateus 5, Sermão do Monte. Achou? Vou esperar um pouquinho então. E agora? Achou aí? Então tá bom. Mateus 5. Você conhece esses versos aqui de cor e salteado. Você canta esses versos que nós vamos ler aqui agora. Leia comigo aqui o verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. O sal no tempo de Jesus era muito importante. O sal significava ali purificação. Por isso que os sacerdotes jogavam o sal, em cima do altar ali. Ele tinha esse simbolismo de purificação. E no tempo de Jesus Cristo existia no templo um quarto com sal. E esse sal era usado para poder ser jogado ali nos sacrifícios que eram feitos. Porém, quando esse sal se sujava, se misturava com outra coisa, sabe para que ele era usado? Você sabia que em Jerusalém neva? Não, cai neve mesmo. Faz muito frio em Jerusalém. A gente pensa assim às vezes: nossa, Jerusalém, deserto, calor, tal, mas lá cai neve. Inclusive, alguns anos atrás teve uma geada muito forte, algumas pessoas morreram de tanto frio. E na época de Jesus nevava, não era diferente do tempo de hoje. E quando esse sal se sujava, se encontrava em contato com outra coisa, ele perdia ali a purificação, para purificar tinha que ser limpinho. O que eles usavam esse sal? Se você pegar sal e jogar na neve, ela vai baixar. Nos países que nevam muito, eles usam sal para poder derreter a neve. E na entrada do templo, os sacerdotes jogavam esse sal que se contaminou, esse sal que perdeu o sabor, para os homens serem pisados. Meu irmão, nós somos o sal dessa terra. Nós não podemos nos contaminar com as coisas que essa terra traz para nós. Lembra? Vocês estão no mundo, mas não são desse mundo. A palavra do próprio Jesus Cristo. Então, meu irmão, está na hora de nos purificarmos, de sermos um argumento puro, verdadeiro e santo para Jesus Cristo. E na sequência aqui vem o seguinte, verso 14. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. No tempo de Jesus, as casas só tinham um cômodo. Isso mesmo, era só um cômodo. E quando acendia a candeia, você sabe o que é candeia? Candeia era a lamparina, você está vendo a imagem aí agora, que usava no tempo de Jesus. Você colocava o azeite, e tinha um pequeno pavio ali que queimava, e isso era a energia elétrica que eles tinham na época.
Então, como tinha um cômodo só, quando acendia essa lamparina, essa candeia, a casa toda era iluminada. Só que aí, agora observa uma coisa interessante. No comecinho do verso 14, perdão. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Lá na Galileia, existe uma cidade chamada de Tzfat. Essa cidade é a mais alta de toda a Galileia. De todo o vale ali, onde tem aquelas várias cidades acompanhando o Mar da Galileia, aquela é a mais alta, Tzfat. E podemos imaginar aqui o seguinte, essa cidade é do tempo de Jesus Cristo. Você vai estar olhando algumas fotos dela aí agora. Essa cidade é do tempo de Jesus Cristo. Naquela época não tinha energia elétrica. E quando a gente começa a estudar, e a gente pode sim imaginar aqui, talvez, não certeza, mas talvez, imagine à noite, aquela cidade, todo mundo acendendo a sua candeia dentro da sua casinha, e você olhando de longe, por ser a mais alta, aquela coisa toda iluminada. Tinha como esconder aquela cidade? Não tinha. Então, possivelmente, Jesus pode ter virado para os seus discípulos. Olha lá, olha para cima. Vocês estão vendo? Tzfat? Tem como esconder aquela cidade? Tem como esconder a luz que ela mostra? Não tem como esconder. Meu irmão, o que você tem feito com a luz que Deus te deu? Qual é o argumento? Se hoje Deus virar, tiver um concílio lá no céu, Deus vai virar e vai poder falar assim, olha lá, a minha igreja de Boa Vista do Sul. Olha lá, a Axael, é uma menina do nome difícil. Olha ela. Ela é meu argumento. Estou usando aqui o nome, tá, gente? Mas só um exemplo. Agora para você e pensa. Se tivesse concílio no céu hoje, Deus vai poder olhar e apontar para mim, para você, e falar, tá vendo meu filho? Tá vendo a minha filha? Fiel, se desvia do mal. Irmãos, como eu disse aqui anteriormente, nós estamos num momento crucial da história deste mundo. O capítulo 13 de Apocalipse está se desenhando muito certinho, muito bem. E eu dou glórias a Deus por isso. Tem irmãos da nossa igreja que ficam desesperados quando escutam essas coisas. Gente, Mateus 24, erguei as vossas cabeças, ficai alegres. A volta de Jesus está muito perto. Só que nesse momento nós precisamos ser um argumento e levar esse argumento para as pessoas que estão aí fora. É o momento de pregar pela rede social, é o momento de ser as testemunhas, como a lição nossa tem dito aqui, de ser as testemunhas. As pessoas vão olhar para a gente e saber, não, você é diferente. Meus queridos, quero contar aqui uma experiência para vocês, que aconteceu há alguns anos. Fui fazer uma semana de oração jovem, no norte do estado do Espírito Santo. E lá eu conheci um jovenzinho. Não vou aqui revelar o nome dele, nem colocar a foto dele, porque pela internet talvez possa constranger alguém. Mas esse garotinho, eu fui fazer a semana de oração e quando eu cheguei na porta da igreja eu vi um menino pequeno, de estatura ali de uma criança de 6, 7 anos, mas muito sujo. Pensa num menino sujo das canelas russas, era aquele menino. E estava com outro menininho menor, mais sujo ainda do que ele. E fiquei observando aquele menino, tal, entrei para poder pregar e ele prestando atenção no sermão e tal. No outro dia está ele de novo e eu perguntei para a esposa do pastor que me convidou. Eu falei assim, ela falou o nome dela, né, Cris? Cris, qual é a história desse rapaz, desse menino, aliás? E a história desse menino era a seguinte, ele tinha 8 anos de idade, mas bem pequeno para a idade dele. Aquele outro garotinho, menor que ele, era o irmão dele. Eles eram em 3 irmãos e esse era o mais velho. O garotinho que eu estou aqui citando, né? Ele tinha mais 2. Só que a mãe desse menino, um dia resolveu abandonar a família. Não quero mais, não quero meus filhos, não quero meu esposo, e foi embora da cidade. Ficou o pai para tomar conta de 3 crianças, e o pai saía para trabalhar de madrugada e só voltava à noite para poder sustentar os seus filhos. E esse garotinho, ele acordava de manhã, o pai deixava o almoço e o café pronto. Esse menino dava café para os irmãos, ia para a escola, quando voltava, dava almoço, lavava a roupa, cuidava dos irmãos e ia para a igreja. A família da igreja começou a ajudá-los. Pensa numa dificuldade, pensa numa casa simples, humilde. E esse garotinho chegou para mim um dia e falou assim, pastor,
Eu não sou pastor. Não sou pastor, tá bom? Não, mas eu quero chamar o senhor de pastor. Os seus sermões têm impactado profundamente a minha vida. Olha esse menino. O que é impactar, rapaz? Você sabe o que é impactar, rapaz? Aquilo, irmãos, me deixou muito emocionado. E no sábado à tarde, teve uma confraternização na casa do pastor, né? E ele estava lá. E ele virou para mim e falou assim: olha, eu decidi me batizar no batismo da primavera. Se eu não me engano, foi no ano de 2018 isso. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E alguns meses depois, me mandaram a foto, eu me emociono de lembrar, porque me mandaram a foto desse jovenzinho de 8, 9 anos de idade, com um tênis bonitinho, uma calça, uma camisa e uma gravata igual o pastor Beto. Foi a mensagem que ele mandou. E eu fiquei muito feliz. Fiquei mais feliz ainda em saber que a mãe desta família, ela se arrependeu muito de ter abandonado os filhos e o esposo. E ela foi até o esposo. E ali ela pediu perdão. Ela clamou perdão. E o esposo aceitou. E aquela família está junto de novo. E o Lu... quase que eu falando no menino aqui. E o menino, ele está na igreja até hoje. Eu recebi algumas fotos no ano passado do Impacto Esperança. E ele distribuindo livros. Eu fiquei muito feliz. Porque a igreja o abraçou. E aquela criança, com todas as dificuldades dentro do seu lar, morando num bairro onde o tráfico de drogas da cidade era muito forte, ele foi diferente. Ele foi o argumento de Deus. No momento que Satanás falou lá, ó, mais uma família que eu estou destruindo, mais uma família, os seres humanos não estão nem aí para você. Deus olha e fala, não, olha meu pequenininho lá, olha ele lá, está indo na igreja, participando dos aventureiros. Ele leva o irmão dele mais novo, ele cuida dos irmãozinhos mais novos, ele dá apoio para o pai dele. Olha lá, ele vai se batizar, ele está fazendo um pacto de esperança. Aquele menino foi o argumento de Deus naquele momento. Uma criança com todas as dificuldades. E eu e você, o que estamos esperando para ser o argumento de Deus? Para levantarmos a bandeira de que Jesus está muito próximo de voltar. Não devemos colocar data de maneira nenhuma. Mas as profecias vêm se cumprindo num turbilhão de velocidade. E meu irmão, daqui a pouco, as nuvens do céu vão se abrir. E eu e você temos que estar prontos. Se nós não formos o argumento de Deus, o que estamos fazendo aqui nessa terra? Que nós possamos refletir, que nós possamos pensar nisso. Somos o sal, somos a luz deste mundo. E esta igreja é uma igreja poderosa, uma igreja evangelística. Não vamos deixar esfriar essa chama de pregar o evangelho, de levar a mensagem de Deus, porque não estamos podendo ir até a igreja. Estamos tendo aqui os cultos online. Parabéns à igreja por ter planejado isso. Se alimente e leve para quem precisa também. Compartilhe os vídeos aqui da igreja. Compartilhe mensagens de esperança através do WhatsApp, cursos bíblicos através do WhatsApp. É hora de pregar, é hora de levantar a bandeira, é hora de falar que Jesus está voltando e está faltando muito pouco para ele voltar. E você é o argumento forte que ele tem para essa missão. Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero chamar você aí a convidar toda a família, prestar bastante atenção aqui agora, que nós vamos orar, clamando a Deus, que possamos ser esse argumento poderoso nas mãos de Jesus. Que nós possamos ser essa arma, levando a nossa espada para terminar a pregação do Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome, agradecemos por todas as bênçãos, e que nós possamos ser um argumento, assim como Jó foi, assim como esse jovenzinho que eu contei aqui da história, que nós possamos ser um argumento, Pai. Que quando Satanás quiser jogar na cara do Senhor que essa terra só tem pessoas más, não. Nós estamos aqui para poder levar a Tua mensagem. Uma mensagem que os anjos queriam fazer, um trabalho que os anjos queriam fazer, mas o Senhor nos deu essa oportunidade e privilégio, Pai. Que possamos nos aprofundar na Bíblia, que possamos ter um conhecimento, sim, teológico, que é importante, que nós possamos mostrar a identidade de adventistas do sétimo dia, que nós possamos mostrar, ó Deus, que nós temos, sim, o espírito de profecia dentro da nossa igreja, e mostrar isso dentro da Bíblia, com o conhecimento que nós temos que adquirir da Tua palavra.
Pai, eu quero pedir em especial pela igreja aqui, por cada pessoa que está assistindo nesse momento, por essa igreja tão querida, que me trata com tanto carinho, ó Deus, que esta igreja possa ser a luz ali na localidade dela. Que os membros, ó Pai, possam se unir a cada dia mais e que possamos ser um argumento de que Jesus breve voltará e em breve possamos estar abraçando o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, eu agradeço vocês. Sintam-se abraçados por mim, pela minha esposa, pela Gabriela. Muitas saudades. Quando nós estivermos aí no Espírito Santo, oportunidade, nós vamos estar visitando vocês. Deus os abençoe. E tenha uma ótima semana, argumento de Deus. Tchau, tchau.